Bem-vindos ao Amar o Minho, Artes e Produtos Tradicionais. Uma série de podcasts que mergulha nas tradições e artes manuais certificadas da região minhota. Cada episódio leva-nos até às histórias de peças únicas e aos saberes transmitidos de geração em geração. Vamos descobrir como a tradição se entrelaça com a inovação, dando vida a criações que contam a história de um povo. Fiquem connosco nestas homenagens à riqueza cultural do Minho. Neste episódio, vamos mergulhar na Cantarinha dos Namorados de Guimarães. Algumas das atividades artesanais vimaranenses atravessaram séculos. Constituem hoje uma memória viva que, em alguns casos, resiste desde a Idade Média. Para os homens e mulheres medievais, adquirir uma nova panela não era propriamente barato, mas era sem dúvida uma necessidade recorrente. Assim, fomentava-se um comércio com um espaço de ação mais alargado. Por exemplo, o barro extraído nos arredores de Barcelos era utilizado um pouco por todo entre Douro e Minho. E os oleiros e vendedores de louça vagueavam por longas distâncias. E que produziam estes oleiros de Guimarães? Faziam louça utilitária para transporte de líquidos e para cozinhar no fogo. Mas eram também especialistas em montar fornos de panela e fornos de tijolo para cozer pão e alimentos. Produziam ainda quantidades inumeráveis de formas para pão de ló. Por finais do século XIX, o tecido produtor era maioritariamente composto de atividades artesanais em pequenas oficinas de pouca expressão. Nessa altura, em 1884, membros da Sociedade Martins Sarmento organizaram a Exposição Industrial de Guimarães. Mas os oleiros, mesmo estando bem representados nesta exposição, talvez não se apercebessem dos tempos que aí vinham. É que alguns novos materiais iam surgindo no mercado, nomeadamente o uso do ferro e utensílios duráveis que foram relegando a cerâmica para segundo plano. A escolha era óbvia. Ou uma panela que não parte caindo ao chão, ou outra que se desfaz em 1000 bocados. Os oleiros apresentaram cântaros com ornatos de flores em pó de pedra, fornos, vasos, bilhas e umas imitações de chafarizes da cidade. Os oleiros estavam a tentar adaptar-se aos novos tempos, produzindo objetos fora da cerâmica utilitária. Foi uma tentativa de procurar novos mercados e transitar a olaria da função para a decoração. Procuravam, assim, agradar às elites, fascinadas que estavam pelo pitoresco. Somente o encanto pelo antigo e pelo bucólico poderia ser capaz de entusiasmar estas elites. A Cantarinha dos Namorados materializava essa faceta mais idílica da olaria vimaranense, daí ter sido motivo de grande interesse na época. Ela já tinha integrado uma exposição de cerâmica promovida pela Sociedade de Instrução do Porto e até concorrido a uma exposição em Viena, tendo mesmo sido distinguida. Este cântaro especial vai resistir em Guimarães até ao século XX. Mudando apenas a sua decoração consoante a época. E a última olaria vimaranense fecha as portas em finais dos anos 70. Na década seguinte, 2 antigos oleiros reabrem uma antiga olaria com o apoio do município de Guimarães. São eles Joaquim de Oliveira e Manuel Menezes de Sousa. Nesse edifício, que passaria a ser conhecido como a Olaria da Cruz de Pedra, regressou a produção da Cantarinha dos Namorados, resgatando-se da memória o apego romântico que acabou por salvar esta peça da extinção. O meu mestre fez um grande esforço, uma vez que a olaria, com o tempo, acabou por perder a sua função utilitária, porque surgiu outros materiais e já não era necessário o barro para tantas coisas,
Mas ele fez um grande esforço. Ele e o mestre Menezes também, nessa altura, ainda produzia as cantarinhas. O mestre Joaquim de Oliveira mantém-se na antiga olaria até 2008. Ao longo dos anos, muitos foram os jovens que tentou formar e sensibilizar para a cantarinha. É uma peça muito emblemática da olaria de Guimarães, pelas suas características, pela sua história, pela lenda que se conta à volta dela. Numa aura efabulada, ela resgata a tradição do rapaz que oferece à sua pretendente um belo cântaro decorado. Após as núpcias, a noiva faria o entesouramento da casa no seu interior, mantendo lá o ouro e outros artigos de maior valor. Diz que quando um rapaz queria casar com uma rapariga, oferecia a cantarinha. Se fosse aceite, dentro era depositado o dote em ouro. Era quase como que um guarda-joias, até podia ser também dinheiro. E era colocado no sítio mais bonito da casa. Pronto, isto é a história que se conta, mas o que nós sabemos é que antigamente não havia água canalizada e uma das funções da mulher era ir buscar água à fonte. E se ela aparecia com um cântaro mais rendilhado, mais decorado, significava que estava noiva. Era quase como... Pronto, era um símbolo mesmo. Quem nos conta a tradição é Maria Fernanda Braga, a única artesã certificada para a produção da cantarinha dos namorados. Eu sou a única pessoa que estou a fazer a cantarinha neste momento, certificada, e os meus colegas não conseguiram dar continuidade, o que é uma pena. Eu sou algarvia, sou natural de Portimão, vim parar a Guimarães por casamento e depois eu tive que dar início ou reiniciar a minha vida profissional. Eu era desenhadora técnica e quando cheguei aqui a Guimarães descobri que ia abrir um curso sobre olaria. É dentro de um programa que é a conservação do património cultural para dar continuidade à cantarinha, e eu achei que aquilo era mesmo para mim. Sim, eu tenho tido muitos clientes do estrangeiro e ainda há pouco tempo, em novembro, a cantarinha esteve presente na Bienal do Luxemburgo, o que me deixou muito orgulhosa. E também em 2003, na FIA, a Feira Internacional de Lisboa. Foi uma das peças selecionadas para o concurso Artesanato Tradicional. A cantarinha dos namorados de Guimarães reproduz a forma de um cântaro de água e é composta por 4 peças. A cantarinha é composta pelo cântaro maior, depois leva um pretinho que separa da pucarinha e finalmente a tampinha em forma de pomba, que é o símbolo da paz e da harmonia que se deseja um casal. Produzidas em barro vermelho e decoradas com pó de mica que incorpora motivos florais feitos de barro em relevo, ou por marcação em baixo relevo de elementos de cariz geométrico. A sua distinção com um cântaro normal era esta decoração, tornando a peça utilitária numa peça de algum luxo. Isto queria dizer que a mulher que o transportasse mostrava uma posição de destaque económico. Ou então, como já vimos, mostrava que alguém lhe oferecera um cântaro dispendioso com o propósito de uma declaração de amor. Bem, esta peça é muito associada ao casamento e também há muitas pessoas que gostam de oferecer
aos seus convidados, quando no dia de casamento. Mas eu já assisti a pedidos de casamento com a cantarinha. Foi numa feira, eu estava a participar numa feira e alguém reconheceu-a e não teve hesitação, aproveitou o momento, comprou a cantarinha e pediu para a noiva assinalar o momento, o noivado. A Cantarinha dos Namorados de Guimarães é não só um elo encantador entre apaixonados, mas também entre o passado e presente da cidade. É o seu simbolismo, são as suas particularidades que a tornam única, é tudo. Eu gosto imenso da peça, todas as partes dela, de terminar com uma pomba, que ela tem a tampinha, que tem uma pombinha, simboliza a paz, a harmonia. Pronto, é muito especial. E assim encerramos mais um episódio da nossa jornada pelos corações e mãos que moldam a herança do Minho. Amar o Minho é um projeto do Consórcio Minho Inovação, composto pelas comunidades intermunicipais do Alto Minho, Ave e Cávado. Este projeto é cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Podcast criado por Folk and Wild, Serviços Criativos para Património. Narração baseada no caderno de especificações deste produto certificado. Músicas folk por Pedro Viana, do álbum Ainda Sonho com Este Som.